O que vou compartilhar não está nos discursos prontos sobre positividade ou autoajuda que o mundo oferece. Está escondido nos subterrâneos da psique, onde Carl Jung mergulhou para decifrar o que realmente significa integrar a sombra. No final desta jornada, existe uma técnica rara e transformadora, alinhada ao título que você leu, capaz de provocar uma mudança profunda na maneira como você se relaciona com suas dores. Mas, por enquanto, vamos apenas acender a tocha e dar o primeiro passo para dentro dessa caverna. Você já percebeu como passamos a vida fugindo daquilo que nos machuca? Como se esconder fosse o mesmo que curar. Tentamos cobrir com maquiagem emocional as marcas que a vida nos deixou, como se a ausência de visão fosse o mesmo que a ausência da ferida. Mas a verdade, como Jung nos lembrou tantas vezes, é que aquilo que reprimimos no inconsciente não desaparece, apenas ganha força e nos governa de formas que não compreendemos. A pergunta que quase ninguém ousa fazer é: e se o caminho para a cura não estiver em afastar-se da dor, mas em se aproximar dela, olhá-la nos olhos e reconhecê-la como parte legítima da nossa própria história? O condicionamento coletivo nos ensinou a associar dor à fraqueza e imperfeição. A sociedade valoriza a máscara intacta, mas despreza o rosto marcado pelo tempo e pelas batalhas internas. O que poucos percebem é que, ao negar nossas feridas, também negamos a nós mesmos. O paradoxo junguiano é que aquilo que mais rejeitamos em nós é justamente o que guarda a chave para a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos. A sombra junguiana, longe de ser apenas o lado ruim, é a soma de tudo que nossa consciência não suporta encarar, mas que o nosso ser profundo insiste em preservar. Agora, feche os olhos por um instante e sinta. Imagine-se caminhando por um corredor antigo, de pedras úmidas, iluminado apenas por tochas espaçadas. A cada passo, uma lembrança que você tentou esquecer surge diante de você, como um vulto. Talvez seja uma frase que lhe disseram na infância, um fracasso que o marcou, um erro que ainda não perdoou em si mesmo. Perceba como o corpo reage. O coração acelera, a respiração muda. Essa reação é o guardião da ferida. E é exatamente ali que o ouro psicológico se esconde. Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E desperta para quê? Para ver que as feridas não são manchas a serem apagadas, mas sementes de transformação. Essa visão não é nova. No hermetismo, há um princípio chamado solve et coagula, dissolver e recompor. É a base da alquimia, que Jung estudou profundamente como metáfora da psique. As feridas dissolvem nossas ilusões e, se aceitas, recompõem-nos num nível mais autêntico. No gnosticismo, o sofrimento é visto como o choque necessário para romper o sono da alma. Até nos textos apócrifos, encontramos ecos da mesma ideia. A ferida é a fenda pela qual a luz entra. O que as tradições antigas sabiam, e que a psicologia profunda confirma, é que negar essa entrada é impedir que a luz se espalhe por dentro. A neurociência começa a validar isso de forma surpreendente. Estudos sobre memória e emoção mostram que experiências traumáticas, quando revisitadas de forma consciente e segura, podem ser reorganizadas no cérebro, reduzindo seu peso emocional e até liberando novas associações positivas. Não é mágica, é neuroplasticidade. Pesquisas em psicologia clínica indicam que a aceitação emocional, em vez da evitação, ativa áreas cerebrais ligadas à regulação e à resiliência. É como se o ato de dizer sim à ferida desse ao cérebro uma nova rota para processar aquela dor, tirando-a do ciclo repetitivo. E você pode sentir isso agora, de forma simples. Respire fundo e, por alguns segundos, permita-se lembrar de algo que ainda dói. Não lute para afastar. Apenas diga mentalmente: eu vejo você. Você faz parte de mim. Perceba como essa frase altera a energia do corpo. O peso já não é o mesmo. Não porque a dor sumiu, mas porque ela foi vista. E ser visto é o primeiro passo para qualquer ser, ou parte de nós,
deixar de gritar para ser ouvido. Mas o que acontece quando aceitamos de verdade nossas feridas? Algo sutil começa a mudar. As histórias internas que antes nos aprisionavam perdem força. As máscaras que usávamos para sermos aceitos caem naturalmente. E no lugar de tentar ser invulnerável, descobrimos a força da vulnerabilidade. Jung via esse momento como parte do caminho da individuação. O encontro com o self, o centro unificador da psique. Esse self não é perfeito no sentido social da palavra, mas é inteiro. E a inteireza inclui tanto a luz quanto as trevas. O curioso é que muitos resistem a esse processo, porque acreditam que aceitar a ferida é o mesmo que se conformar com ela. Mas é o oposto. Aceitação não é resignação, é reconhecimento. É a coragem de parar a guerra interna para que a energia antes gasta na negação possa ser usada na criação de algo novo. É como na metáfora do vaso japonês kintsugi, onde rachaduras não são escondidas, mas preenchidas com ouro, tornando a peça mais valiosa justamente por ter sido quebrada. Em sonhos, a psique muitas vezes traz símbolos de feridas, cortes, quedas, cicatrizes, para indicar que algo precisa ser reconhecido. Jung nos ensinou a interpretar esses sonhos não como avisos de destruição, mas como convites para diálogo com o inconsciente. Quando ignoramos esses sinais, eles retornam mais fortes na vida desperta. Padrões repetitivos, relações que parecem ter o mesmo fim, crises que ecoam o passado. E tudo isso até que paremos e digamos: eu estou pronto para ver. Você começa a perceber que o que chamamos de cura não é apagar o passado, mas mudar o significado que damos a ele. E esse significado muda quando entendemos que a dor foi o professor disfarçado, o iniciador silencioso, o guardião da porta. Na linguagem arquetípica, é como o dragão que protege o tesouro. E o tesouro é a consciência expandida que só se acessa depois de atravessar o medo. E aqui está o detalhe que poucos dizem. Cada ferida aceita é também uma ponte para a compaixão. Quando reconhecemos nossa própria dor, deixamos de julgar a dos outros tão rapidamente. Isso nos conecta ao inconsciente coletivo, conceito central na psicologia junguiana, onde todas as experiências humanas estão entrelaçadas. Aceitar sua ferida é também, em certo sentido, curar um fragmento da ferida do mundo. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Porque existe um nível ainda mais profundo de trabalho interior, um campo onde a aceitação se transforma em integração, e a integração em poder criativo. É lá que os arquétipos se reorganizam, que a sombra se torna aliada e que o self revela uma dimensão ainda mais vasta do que imaginamos. Quando você acessar o que está por trás disso, verá que o processo não era sobre curar, no sentido comum, mas sobre despertar algo que sempre esteve adormecido. O momento em que aceitamos nossas feridas é quase sempre precedido por resistência. Existe uma parte em nós que acredita que, se abrirmos a porta para aquilo que dói, seremos engolidos por uma escuridão sem fim. Mas a experiência mostra o contrário. É no ato de abrir que a luz encontra passagem. Jung compreendia isso de forma quase mística. Ele via a sombra como um aspecto vivo da psique, não como um mero conceito. A sombra quer participar, quer se manifestar, quer ser ouvida. Negá-la é como negar a um músico a chance de tocar sua própria música. Ele não desaparece, apenas desafina e se manifesta de forma distorcida. Aceitá-la, por outro lado, é como afiná-lo novamente com a orquestra do ser. Imagine agora que suas feridas são como cartas que o seu inconsciente vem enviando há anos, talvez décadas. Algumas estão amassadas, outras borradas pelas lágrimas que você não derramou. Você pode ignorá-las, empilhá-las no fundo de uma gaveta, mas cedo ou tarde, elas vão se acumular a ponto de não poderem mais ser ignoradas. Esse é o ponto em que muitos sentem uma crise existencial, termo moderno para um chamado ancestral ao encontro consigo mesmo. É nesse instante que, segundo a psicologia profunda, o processo de individuação bate à porta, e a pergunta que ecoa é simples e terrível ao mesmo tempo. Você está disposto a abrir a carta?
Na alquimia interior, abrir essa carta é o primeiro passo da operação de Nigredo, a fase negra. É quando o material bruto da alma é exposto, sem adornos, sem disfarces. Na linguagem simbólica, é a noite escura da alma, descrita por místicos de diversas tradições. É o deserto onde nada floresce, mas onde a terra começa a ser preparada para receber a semente. A maioria desiste nessa fase, justamente porque confundem o vazio com derrota. Mas quem permanece descobre que é nesse espaço aparentemente morto que a transformação começa a se mover de forma invisível. Carl Jung não estudou alquimia por mero interesse histórico. Ele a viu como um espelho perfeito para os processos psíquicos. As etapas alquímicas, nigredo, albedo, rubedo, são também fases de transformação interior. A aceitação da ferida é o nigredo, o confronto com a matéria-prima da nossa história emocional. Sem isso, não há como prosseguir para a purificação e muito menos para a integração final. A ferida é a porta, e não existe outra passagem legítima para a completude que não atravesse por ela. Você pode notar como, ao longo da vida, certas dores retornam em ciclos. É como se a mesma lição se apresentasse em roupas diferentes. Relações que terminam de formas semelhantes, oportunidades que escapam por motivos parecidos, sentimentos que parecem sempre voltar apesar das mudanças externas. Isso não é coincidência. Na linguagem da psique, significa que a carta ainda não foi aberta, que o símbolo ainda não foi integrado. Jung chamava isso de compulsão à repetição e via nela um convite disfarçado. Até que você reconheça o padrão, ele se repetirá. É por isso que o ato de aceitar não é passivo. Aceitar é um movimento ativo de consciência. É olhar para a ferida e, em vez de perguntar, por que comigo, começar a perguntar, o que você quer me mostrar? Essa mudança de pergunta é um salto quântico na relação com a própria vida. O peso se transforma em curiosidade, e a curiosidade é o início do diálogo com o inconsciente. É nesse diálogo que os símbolos começam a se reorganizar, que as imagens internas se tornam menos ameaçadoras e mais reveladoras. Em sonhos, esse processo às vezes aparece como a figura de um animal ferido que se aproxima lentamente, como se testasse sua reação. Se você o afasta, ele desaparece. Se você o acolhe, ele pode guiá-lo para lugares que você nunca imaginou. A psique fala em imagens, e cada ferida tem um símbolo que a representa. Aceitá-la é dar as boas-vindas a esse símbolo. É permitir que ele ocupe um lugar legítimo na paisagem interna. Esse gesto muda tudo, porque uma imagem integrada deixa de agir pelas sombras e começa a colaborar com a consciência. A ciência moderna, embora raramente use a linguagem da alquimia, começa a confirmar esses movimentos. Estudos de psicoterapia baseada em aceitação e compromisso mostram que a disposição de sentir emoções difíceis está diretamente ligada ao aumento da resiliência emocional e até da sensação de propósito. Isso não é filosofia abstrata. É medido em mudanças na atividade cerebral, no equilíbrio hormonal, na resposta do corpo ao estresse. É como se aceitar a ferida fosse, biologicamente, um ato de reorganização do sistema inteiro. Há uma energia peculiar que nasce quando paramos de fugir. Ela é silenciosa, mas poderosa. É como se, ao dizer sim para a própria história, o tempo perdesse seu poder de aprisionamento. Momentos que antes eram lembrados com dor passam a ser vistos como peças de um mosaico maior, cuja beleza não pode ser percebida de perto. É aqui que entra a visão simbólica, tão cara à psicologia junguiana. Cada evento, cada marca, é um fragmento de um mito pessoal que está sendo escrito. E mesmo com todo esse entendimento, há sempre mais. Porque existe um território interno, onde a aceitação se transforma em transmutação, e a ferida deixa de ser apenas algo que você carrega para se tornar algo que você irradia como sabedoria. Esse ponto não pode ser alcançado por pressa ou pela tentativa de pular etapas. É um amadurecimento que se dá quando você não está tentando forçá-lo. E quando ele acontece, é como se a ferida deixasse de doer para se tornar um oráculo silencioso, sempre pronto a lembrar de onde você veio e para onde está indo. Mas o que está por trás disso ainda permanece velado,
Há um código interno, uma chave que não se revela com teorias ou mesmo com práticas superficiais. É algo que só se acessa quando o ego para de exigir controle sobre o processo e começa a se render à própria alma. Quando isso ocorre, não há mais medo de olhar para trás, porque o passado se torna um aliado, e o futuro, um campo aberto para a criação de algo completamente novo. E ainda assim, isso é apenas a superfície. Porque quando você compreender o que realmente significa caminhar com suas feridas como parte viva de quem você é, perceberá que há camadas de poder que estavam adormecidas esperando exatamente por esse encontro. O que acontece quando tocamos esse ponto é algo que só pode ser sentido e que abre um caminho muito além do que as palavras podem capturar. Quando você começa a caminhar lado a lado com suas feridas, algo misterioso acontece. Elas param de querer provar a todo instante que existem. É como se, reconhecidas, elas perdessem o impulso de gritar e se tornassem parte de um coro mais harmonioso dentro da psique. Jung descrevia isso como a transição do ego tirânico para o ego servidor, a consciência deixando de lutar contra as forças inconscientes para, em vez disso, aprender a dialogar com elas. E esse diálogo não é feito de frases rápidas ou soluções instantâneas, mas de presença. Uma presença silenciosa, paciente, que aprende a escutar o que o inconsciente sussurra através de imagens, emoções, memórias. É nesse ponto que você percebe que cada ferida é também um mapa. O lugar onde a dor se alojou revela a rota que você precisa percorrer para voltar a si mesmo. Uma rejeição antiga pode apontar para um talento que você nunca ousou expressar. Uma perda pode carregar o convite para encontrar uma forma de amor que não dependa de posse. Uma falha repetida pode ser o espelho de uma parte sua que quer aprender a agir de outra maneira. Nada disso se vê enquanto se está fugindo. Só a quietude da aceitação permite que o mapa se revele. Pense nos mitos antigos. O herói nunca encontra o tesouro sem antes ser ferido. Ulisses só retorna a Ítaca depois de perder tudo e atravessar provações. Inanna, na mitologia suméria, desce ao mundo inferior e é despida de todos os seus adornos antes de emergir renovada. Essas histórias, repetidas por culturas diferentes ao longo dos milênios, são arquétipos, estruturas eternas que a psique reconhece instintivamente. A ferida do herói não é um obstáculo acidental, é parte essencial da iniciação. A psicologia profunda, quando toca esse campo arquetípico, nos lembra que cada ser humano carrega seu próprio mito vivo. Ao aceitar sua ferida, você não está apenas lidando com ela, você está cumprindo uma etapa do seu próprio caminho mítico. É por isso que, muitas vezes, o momento de aceitação é acompanhado por um estranho sentimento de reconhecimento. Como se uma parte antiga de você dissesse: "Eu sabia que isso faria parte da jornada." A ciência observa isso de outra forma, mas não menos fascinante. Pesquisas sobre narrativas pessoais mostram que a forma como contamos nossa história influencia diretamente nosso bem-estar psicológico. Pessoas que reformulam eventos dolorosos como pontos de virada, e não como finais trágicos, apresentam maior resiliência, maior sensação de propósito e até melhor saúde física. É como se o cérebro precisasse dessa reescrita simbólica para organizar o caos da experiência. E aceitar a ferida é o primeiro passo para poder recontar a história de maneira mais verdadeira. Quando Jung falava de individuação, ele não descrevia um estado de perfeição inalcançável, mas um processo contínuo de integração. Cada aspecto da sua psique, que é acolhido, mesmo que tenha sido renegado por anos, se torna parte da sua inteireza. É como recolher peças de um mosaico que estavam espalhadas pelo chão. No começo, algumas peças parecem feias, incompatíveis, até ameaçadoras. Mas à medida que são encaixadas, o desenho maior começa a aparecer. E quando esse desenho se revela, você percebe que a ferida não estava fora da obra. Ela era uma das cores que davam sentido ao quadro. Essa visão também transforma a forma como você se relaciona com o mundo. Aceitar suas próprias feridas faz com que você olhe para os outros com mais compaixão e menos julgamento. Você começa a perceber que por trás das máscaras que as pessoas usam, existem histórias que você talvez nunca conheça,
mas que são tão densas e reais quanto as suas. Essa mudança de olhar é um dos efeitos mais profundos da integração da sombra. Você passa a viver não como um juiz, mas como um viajante que reconhece outros viajantes no caminho. E ainda assim, há um nível mais sutil, quase invisível, que se abre nesse ponto. É o momento em que a ferida deixa de ser um peso e se torna um ponto de poder. Não um poder no sentido de domínio sobre os outros, mas de presença. É uma força silenciosa, que não precisa se afirmar, porque é enraizada na verdade da experiência vivida. Essa força é sentida pelos que cruzam o seu caminho, mesmo que eles não saibam explicar. É como se o simples fato de você ter atravessado sua própria noite escura da alma abrisse um espaço seguro para que outros reconheçam a deles. No entanto, esse ponto não se alcança apenas com entendimento intelectual. É preciso viver o corpo da ferida, permitir que ela fale, que chore, que queime e depois se acalme. É um processo orgânico, como o de uma planta que brota na primavera depois de meses invisíveis no inverno. Quem tenta apressar a estação perde a maturidade que só o tempo dá. A aceitação, por mais ativa que seja, é também um ato de entrega ao ritmo interno, e não à pressa externa. Se você observar, verá que as tradições espirituais mais autênticas, sejam elas cristãs, sufis, budistas ou taoístas, sempre falam dessa descida antes da ascensão. Jesus no deserto. Buda sob a árvore enfrentando Mara. Rumi se desfazendo de tudo o que conhecia antes de escrever seus versos. A ferida é o portal, e por mais paradoxal que pareça, é ela que nos humaniza e nos aproxima do divino ao mesmo tempo. E talvez, ao reconhecer isso, você perceba que o verdadeiro ato de cura não é fechar a ferida, mas mantê-la aberta o suficiente para que a luz continue passando por ela. A cicatriz que se forma não é um muro, mas uma janela. Uma janela pela qual você olha para o mundo e o mundo olha para você. E é exatamente aí, nesse espaço entre a dor e a luz, que o mistério mais profundo começa a se insinuar. Aquele que ainda não foi revelado, mas que espera silenciosamente o momento certo para se mostrar. E, mesmo agora, enquanto você sente as reverberações desse entendimento, saiba que o que está além disso não cabe em nenhuma explicação. É uma experiência que só se torna possível quando todas as máscaras caem, quando a ferida é abraçada e quando o medo deixa de ser o mestre da casa. O que acontece depois é algo que você precisará atravessar por si mesmo. Enquanto você permanece nesse espaço interno, começará a notar que a ferida não é apenas uma lembrança, mas uma presença viva. Ela tem sua própria inteligência, sua própria linguagem silenciosa e está constantemente tentando comunicar algo essencial. Jung chamava isso de conteúdo inconsciente, forças que existem dentro de você mesmo, mas que só podem se revelar quando a consciência faz uma pausa para escutá-las. Ignorar essa presença é como caminhar por uma floresta e ignorar o murmúrio dos rios. Você pode continuar andando, mas nunca sentirá a água que sustenta toda a vida ao redor. E essa escuta ativa transforma tudo. A dor que antes parecia um obstáculo torna-se guia, e cada sinal de desconforto interno passa a indicar não fraqueza, mas direção. A rejeição, o fracasso, o abandono, todos esses eventos externos e internos funcionam como setas invisíveis apontando para o ponto onde a psique pede integração. E quando você finalmente olha para esses sinais com coragem e presença, eles perdem a força de dominá-lo e começam a atuar como bússolas, indicando o caminho da individuação, da autotransformação e do encontro com o self. A sombra, que antes parecia pesada e ameaçadora, revela camadas inesperadas. Ela não é apenas raiva, culpa ou vergonha, mas também criatividade reprimida, coragem não reconhecida, compaixão adormecida. Cada emoção rejeitada contém sementes que, se aceitas, florescem em forças interiores extraordinárias. Jung dizia que a sombra não é simplesmente um lado ruim, mas um depósito de potenciais inexplorados. Integrar a sombra é como encontrar ouro dentro da própria terra que você sempre chamou de infértil. Imagine que cada ferida é um símbolo,
uma inscrição deixada pelo inconsciente para guiá-lo. O símbolo não pede compreensão lógica, mas reconhecimento sensível. É como olhar para um quadro abstrato. Ele não revela seu significado de imediato, mas provoca algo no corpo, no coração, na mente. Jung estudou sonhos, mitos e alquimia justamente para entender esses símbolos. Cada ferida aceita é uma carta decodificada. Cada sombra integrada é um fragmento do mosaico que compõe sua totalidade. E quando você pratica essa atenção consciente, mesmo que por poucos minutos, algo químico acontece no corpo. Neurocientistas mostram que a meditação e a aceitação emocional ativam regiões do cérebro ligadas à regulação do estresse, à empatia e à percepção expandida. É como se o simples ato de olhar para sua própria dor com presença reorganizasse circuitos inteiros, abrindo caminhos invisíveis para a percepção e para a transformação. Ao mesmo tempo, essa prática cria uma reverberação no mundo externo. Pessoas que abraçam suas feridas passam a irradiar autenticidade. A vulnerabilidade se torna magnetismo. Aquilo que você mais temia mostrar agora se manifesta como força silenciosa. Essa é a alquimia da alma. Transformar a dor em presença, a ferida em poder, a sombra em aliada. É um processo lento, mas inevitável, quando realizado com intenção consciente e respeito pelo ritmo da própria psique. E ainda assim, a psique reserva surpresas que jamais imaginamos. Em momentos de maior consciência, as feridas não apenas deixam de doer, mas começam a se comunicar umas com as outras, revelando padrões ocultos que atravessam gerações, alinhados ao inconsciente coletivo. Jung acreditava que a compreensão desses padrões era fundamental para evitar repetir ciclos que nos aprisionam. A aceitação de uma ferida, portanto, não é um ato isolado. É uma entrada para a teia inteira de conexões que compõem sua experiência de vida. Observe também como a aceitação transforma o tempo. A dor antiga perde o peso de ontem e se integra ao presente. A ansiedade do futuro perde sua força, porque você começa a perceber que a vida não é uma linha reta, mas um tecido onde passado, presente e futuro se entrelaçam continuamente. Cada ferida aceita é como um ponto de luz nesse tecido, permitindo que você enxergue padrões e possibilidades antes invisíveis. E o que dizer do corpo? Cada ferida emocional se manifesta fisicamente de formas sutis: tensão, dor, cansaço, inquietude. Quando você a aceita, começa a notar que a tensão se dissolve, que a respiração flui mais livremente, que o corpo recupera ritmo e harmonia. É a integração psicocorporal acontecendo diante de seus olhos, ainda que silenciosa e discreta. Esse é o poder que Jung chamava de individuação, a totalidade do ser em movimento, em equilíbrio, em ressonância consigo mesmo. E mesmo com todo esse entendimento, algo maior permanece escondido, quase imperceptível. Existe um ponto em que a aceitação da ferida se transforma em insight, em intuição profunda, em percepção do invisível que guia cada ação, cada decisão. É o território da sincronicidade, onde coincidências significativas passam a ser reconhecidas como manifestações do self em comunicação com você. Jung observou isso como o fenômeno em que a alma e a vida se encontram, revelando que nada é aleatório, nada acontece sem propósito oculto. Ao aceitar sua ferida, você descobre uma liberdade paradoxal. Não a liberdade de escapar, mas a liberdade de estar presente sem resistência, de sentir sem julgamento, de integrar sem medo. Cada passo nesse caminho é um ato de coragem silenciosa, e cada gesto de reconhecimento é uma centelha que acende algo dentro do seu ser que não pode ser apagado. Essa liberdade não se compra, não se conquista com técnicas rápidas, mas se revela na intimidade do olhar para dentro, na paciência com o próprio ritmo, na gentileza com a própria história. E ainda assim, o que está além disso não é apenas iluminação ou conhecimento. É a experiência direta da alquimia interna, quando cada ferida aceita se torna catalisador de transformação contínua, quando a sombra deixa de ser um obstáculo e se torna aliada ativa, quando o self começa a se manifestar com clareza crescente.
É algo que precisa ser sentido, vivido, explorado. Não cabe em palavras, mas pode ser reconhecido em cada respiração consciente, em cada emoção integrada, em cada momento de silêncio profundo. A cada instante em que você permanece nesse estado, percebe que a ferida não é separada de você, mas uma extensão de seu ser. Uma expressão daquilo que você ainda não conhecia em si mesmo. Jung nos lembra que a individuação não é um destino, mas um caminho contínuo. Cada ferida aceita é um degrau nessa escada invisível. Cada sombra acolhida é uma ponte para algo maior. E cada reconhecimento é uma expansão da consciência que reverbera para além de você, tocando o mundo de maneiras sutis e profundas. E mesmo com tudo isso, há algo ainda não revelado, uma dimensão mais profunda que aguarda pacientemente. É o ponto em que a ferida deixa de ser apenas sua e se transforma em um portal para uma consciência que transcende limitações, modelos herdados e padrões inconscientes. Jung chamou isso de encontro com o Self, mas o nome não importa. O que importa é sentir o chamado, estar presente e perceber que há sempre mais para descobrir. Hoje, você tocou o tecido invisível da sua própria psique. As feridas que antes pareciam sombras densas agora respiram uma luz silenciosa dentro de você e algo ancestral foi despertado no núcleo da sua consciência. Cada emoção aceita, cada sombra reconhecida é uma faísca que acende a alquimia do Self. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto. A chave esquecida do inconsciente que permanece à espera de ser desvelada. Se essa travessia tocou sua essência, declare em palavras: eu abraço minhas feridas como portais da minha alma. Escreva nos comentários e permita que sua intenção ative esse novo estado de consciência. Que seja um pacto silencioso entre você e o seu interior profundo. Se você sentiu essa vibração despertando algo adormecido, talvez seja um dos poucos que reconhecem o chamado da psique em sua forma mais pura. Inscreva-se e caminhe conosco neste espaço de descoberta, onde cada símbolo, cada insight, é uma ponte para a transformação interior. Que a sombra agora se torne guia e que a luz do Self conduza cada passo seu, pelas estradas ocultas e espirais do inconsciente, até a vastidão da sua própria alma. E para você que permaneceu até aqui, há um presente simbólico e transformador. A técnica junguiana Speculum Internum. Reserve 15 minutos em silêncio, papel e lápis. Feche os olhos e visualize a ferida ou sombra que mais ressoa com você, como se fosse uma paisagem interna. Observe cada detalhe, cada cor, cada textura. Em seguida, desenhe essa paisagem sem julgamentos, como um mapa vivo da sua psique. Depois, escreva uma pergunta direta a essa imagem, algo que seu inconsciente possa responder. No dia seguinte, leia em silêncio, com atenção plena, e registre insights que surgirem. Lembre-se, a psique fala em símbolos, e sua alma saberá interpretar. Este é um ritual de conexão profunda, reservado a quem tem coragem de olhar para dentro.